Boa noite, amados. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Nós ainda vamos nos deter no versículo 13, falando a respeito do selo do Espírito Santo. Todos acharam? Efésios 1:13. Então vamos ler. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu queria só lembrar aos irmãos que dentro deste texto que nós estamos estudando, nós temos aí a abordagem do selo do Espírito Santo, que nós fomos selados pelo Espírito Santo. E como vimos aqui, já há algumas semanas, o selo do Espírito Santo, ele tem como objetivo 4 coisas. A autenticidade, ele autentica a nossa vida. O selo do Espírito Santo na vida do cristão, ele é um sinal de propriedade, ou seja, nós somos marcados como propriedade de Deus. Em terceiro lugar, o selo do Espírito Santo é um sinal de segurança. Segurança de que nós não seremos violados e segurança de que nós chegaremos ao destino. E em quarto lugar, o selo do Espírito Santo é um sinal de identificação. Ou seja, ele identifica a nossa origem. E a nossa origem é ser igreja de Jesus. Nós somos igreja de Jesus. Né? A nossa nacionalidade é ser igreja de Jesus. E aí então nós falamos sobre algumas coisas a respeito do que é ser igreja de Jesus. E hoje continuaremos. Mas eu gostaria de interromper aqui para orarmos, porque eu estou pesaroso. Bastante pesaroso. Porque é um assunto bíblico, já deveríamos estar pesaroso, né? Ou pesarosos, todas as vezes que fôssemos lidar, ou que vamos lidar com a Bíblia, porque nós acreditamos que ela é a palavra de Deus. Então isso já traz um peso. Amém, meu amado? Em segundo lugar, é porque nós estamos falando de coisas a respeito da igreja, e do que é ser corpo de Cristo, que parece ser normal, mas não é. Não é porque, em primeiro lugar, nós vivemos num mundo altamente individualista. Né? E por ser altamente individualista, falar o que estamos falando, eu acredito que nós estamos batendo de frente com uma casta. Né? Por ser altamente individualista esse mundo. Segundo lugar, porque há muitas pessoas feridas na igreja de Jesus. E porque há muitas pessoas feridas, justamente com relacionamentos, que é o que nós estamos falando, é que existe uma resistência natural no coração dessas pessoas feridas. Ou se não foram feridas na igreja, foram feridas por alguém. E essas pessoas, ou a maioria das pessoas, estão evitando o relacionamento. Então nós estamos falando contra uma coisa também, que é de ordem emocional. E que está lá no interior, no íntimo de alguém, que às vezes ela nem sabe que isso existe, que às vezes ela nem tem noção, nem consciência de que isso existe. Uma ferida, uma dor. Que quando você fala nesses aspectos de relacionamento, isso ressalta, isso manifesta, né? Isso traz à luz algumas coisas. Então também eu gostaria de orar por isso. Para que não nós fizéssemos essa obra de constranger ou de convencer. Mas como sempre confiamos no Espírito Santo para que isso aconteça. E para que as pessoas sejam curadas, libertas pela palavra de Deus. E que elas possam viver a plenitude de Deus ainda aqui na terra. Amém? Então eu queria interceder nesse momento
porque eu acho ser um momento delicado. Amém? Que nós precisamos do auxílio do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nesta noite entendemos, Senhor, o quanto precisamos de Ti. O quanto nós precisamos do Senhor para aprender. O quanto nós precisamos do Senhor para entender. E não estamos falando de um entendimento intelectual, Senhor. Nós estamos falando de um entendimento espiritual. E nós pedimos este entendimento nesta noite para todos os irmãos que aqui estão congregando. E que tudo que for falado, seja falado pelo Teu Espírito. E que tudo que foi ouvido, seja ouvido pelo Teu Espírito. Guarda os nossos corações, lava os nossos corações pela Sua palavra, Senhor. E eleva o nosso coração, Senhor, à Tua vontade. Escraviza eles, Senhor, com todo o amor do Senhor. Escraviza no Seu amor. Escraviza, Senhor, no Seu trono, no Seu senhorio o nosso coração. A nossa mente nessa hora. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E esta é uma marca importante. Ela não é uma marca fatual, como vamos ver a semana que vem. Ela não só é uma marca fatual. É importante, não é só um fato. Ela é experimental também. Todos aqueles que foram selados sabem que foi selados pela experiência. Né? Não tem como nós afirmarmos que fomos selados, a não ser que tivéssemos uma experiência com esse selo. Que de alguma maneira sabemos que o Espírito Santo habita em nós, porque tivemos e sempre vamos ter experiência com a pessoa do Espírito Santo. Então não é só um fato. É uma experiência também, não tem como negarmos que é uma experiência. Mas uma das finalidades deste selo é justamente sinalizar isso, que nós temos uma nacionalidade, que nós somos igreja de Jesus, como vimos a semana passada. E é um problema sabermos a respeito disso. Porque quanto mais sabermos a respeito disso, mais nos responsabilizamos com isso. Porque igreja de Jesus é mais do que instituição. Porque ser igreja de Jesus, como nós vamos ver e vimos a semana passada, é ser o corpo de Jesus. É ser o corpo de Cristo. A igreja é a única que tem a permissão de Deus de falar em nome dele na terra. A igreja é a única instituição que leva o nome de Deus. É a igreja de Jesus. E isso significa muito mais do que instituição. Isso está acima de alguma placa. Isso está acima de alguma instituição. É ser corpo de Cristo. E o que nós vamos entender nessa noite é altamente importante para isso. Para definirmos qual é a nossa realidade de fato como corpo. E eu gostaria de usar 2 textos aqui. Um deles já usamos a semana passada. O outro é quase idêntico a ele, escritos pelo apóstolo Paulo, que usa esta figura da igreja, que usa para figurar a igreja o corpo humano. Que usa para figurar a igreja justamente o corpo do ser humano. E ele diz que assim como acontece no corpo, é o como acontece entre a cabeça, que é Cristo, e o seu corpo, que somos nós, membros agora, selados pelo Espírito Santo, e tudo aquilo que vimos até agora que aconteceu na vida do crente, do cristão. Então, 2 textos. Eu trouxe aqui de novo, né, para você ver o que seria essa identificação de origem. Opa, volta. Está descontrolado o negócio aqui. Né? Por exemplo, eita, ele obedece, já ele obedece. 4ª finalidade do selo é essa, né? Identificar a origem. Por exemplo, nós temos um selo aí com a identificação, né,
brasileira, ou seja, é um selo brasileiro. Ele identifica a origem, como por exemplo, de uma empresa ter o selo da sua empresa, e ali marca, é só você olhar para aquele selo, você já diz, olha, este selo é de tal propriedade, é de tal lugar, veio de tal lugar, de tal país, veio de tal estado, né? Nós sabemos através do selo. Então nós vamos usar 2 textos para falar um pouco mais sobre a igreja, sobre esse corpo de Cristo, sobre esse edifício de Deus. O primeiro deles é Colossenses 2,19, que nós lemos a semana passada. Está dando para ver aí? Todo mundo está dando para ver? Que diz assim, não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aí Paulo parece repetir o texto, né? Com algumas palavras só diferentes, ele diz, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É interessante que a finalidade, a ideia, o objetivo final da funcionalidade do corpo é levá-lo ao crescimento. Né? Nós temos aí, por exemplo, o texto diz, cresce o crescimento que procede de Deus, o texto de cima, e o texto de baixo diz, efetua o seu próprio aumento. Porque o objetivo de Deus é que cresçamos. Todos nós nascemos de novo, ou todos aqueles que sabem que nasceram de novo. Parece uma redundância aqui, mas nasceram de novo. Quando você nasce, não importa a idade, você nasce de novo em Deus, criança. Mas o objetivo é que você cresça. E a ideia do crescimento bíblico, ele é exatamente coletivo. Ele não é pessoal. Não existe crescimento espiritual pessoal. A ideia é que cresçamos coletivamente. O texto diz exatamente isso aí, olha aí, olha. Todo o corpo no de baixo, todo o corpo no de cima. Não existe crescimento espiritual individual. O crescimento ele é coletivo. Porque agora nós somos o homem coletivo. Ninguém consegue crescer só. Nós só vamos crescer juntos. Por quê? Porque a igreja é, como Deus, uma comunidade. O que é ser igual a Jesus? É ser uma comunidade. Nós vamos relembrar isso. O que é ser igual a Deus? Lá Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? É ser igual a Deus. O que é ser igual a Deus? É ser uma comunidade. Como Deus é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ou seja, como Deus é uma comunidade eterna. E ser igual a Deus é ser uma comunidade. Ser igual a Deus é ser um corpo. Ser igual a Deus é ser como Deus é. Ou seja, é impossível que você cresça sozinho. É impossível que você vai chegar a este crescimento só. Este crescimento depende da coletividade. Esse crescimento só é possível pela coletividade. Porque o que é crescimento para Deus? Crescimento para Deus é ser igual a Jesus, é crescermos conforme Jesus é. Porque Jesus é a imagem exata de quem Deus é. Então, mais de Jesus a cada dia e menos de mim. Tá, qual é o objetivo de Deus para a minha vida, Alexei? Que eu cresça. Que eu cresça como? Conforme Jesus é. E como que isso é possível? Sozinho não é. Como é que Jesus vai ser visto? Jesus não vai ser visto em uma pessoa. A partir de então, da nova aliança, Jesus vai ser visto coletivamente. É na coletividade que Jesus vai ser visto.
É com todos, em todos. Por isso a necessidade de que nós entendamos isso. O crescimento espiritual da igreja não se dá sozinho. Então você vira para o seu irmão e fala, sem você não dá. Olha aí. Ser igual a Deus não dá para ser sozinho. Porque Deus não é só. Deus é uma comunidade eterna. Deus é uma comunidade plural. Deus é uma comunidade eterna. É impossível ser igual a Deus sem ser uma comunidade. Muitas pessoas pensam, o que é ser igual a Deus? Ser igual a Deus é ser santo. Ser igual a Deus é ser justo. Ser igual a Deus... Não, isso são atributos de Deus, realmente. Mas essa é a resposta mais rápida que nós damos, né? Mas ser igual a Deus é ser igual a Jesus. Todas as vezes que na Bíblia você encontrar a palavra Deus, você nunca pensa em Deus Pai. Quando eu leio Deus, eu penso em Deus Pai. Não. Quando você lê Deus, pensa em Trindade. Porque a palavra Deus na Bíblia significa os três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que os profetas diziam, Santo, Santo, Santo. E que no Apocalipse aparece mais uma vez, dizendo 3 vezes Santo. Deus Pai Santo, Deus Filho Santo e Deus Espírito Santo. Por isso nós encontramos Santo, Santo, Santo. Porque é uma comunidade. Então este crescimento só é possível a partir do todo. E o texto diz que o crescimento aí, como nós estamos vendo aqui, ele procede de Deus. Qual é o crescimento que, olha aqui, olha. O crescimento que procede de Deus. Qual é o crescimento que procede de Deus? Primeiro é aquele que está ligado ao cabeça, ou à cabeça. Como vimos a semana passada, é a cabeça por meio do nervo central, né, por meio do sistema nervoso central, que envia estímulos, movimentos, né, anseios para todo o corpo. E a movimentação do corpo depende essencialmente da cabeça. Mas a Bíblia diz que, em segundo lugar, isso acontece por juntas e ligamentos. Né? Em primeiro, é pelo cabeça. Olha lá, nos 2 textos nós temos de quem, que é daqui de baixo, Efésios 4,16, de quem, que é Jesus, né? E de Colossenses 2 diz a cabeça. Ou seja, nós temos que estar ligado à cabeça. E para isso nós nascemos de novo, fomos redimidos, fomos remidos, fomos tudo aquilo que vimos até então em Efésios. Mas agora o texto diz que ligados à cabeça, nós estamos juntos, ou deve existir juntas e ligamentos. Olha o que o texto diz aí, olha. Né? Na de cima, toda junta, e em Colossenses 2,19 diz, juntas e ligamentos. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, olha, o que seja mais ou menos. Eu não sou da área, tem algum médico, algum enfermeiro aí, poderia explicar melhor. Nós temos aí um dos lugares que mais necessita de ligamento, não é, André? E de junta, que é o joelho, né? Ou os joelhos. É um dos lugares mais complexos do corpo, que mais precisa deste funcionamento do que seja juntas e ligamentos. Presta bem atenção. Como é que esse crescimento acontece? Primeiro ligado à cabeça. Depois por meio de juntas e ligamentos. Por exemplo, aqui, ó. O que é um ligamento cruzado anterior? Dá até arrepio, né? É isso daqui, ó. Quem já passou por isso, dá até arrepio, né? Juntas e ligamentos. Isso aqui é um ligamento. Esse daqui, olha, me ajudem, tá? Os irmãos que entendem de anatomia aí, ou de ortopedia, ou pelo menos de esqueleto humano. Tá? Ou já se estreparam como a gente que consegue ver uma radiografia e decifrar o que está acontecendo. Tá dando para ver aí, turma? Olha aqui, isso aqui, por exemplo, é o fêmur, né, superior, é isso? É o fêmur. Aqui é patela? Não, é tíbia. Tíbia, desculpa. Tíbia é aqui.
né? É o fêmur aqui, e a tíbia. Isso aqui é um membro, e esse aqui é um membro. E como é que esses dois membros estão ligados? Por juntas e ligamentos. Ligamento cruzado lá atrás, está vendo? Ó? E ligamento anterior. Depois tem o ligamento lateral. Depois nós temos aqui que é o menisco, né, que seria uma junta. O menisco medial. Tudo isso existe para que esses dois membros estejam ligados. O que são juntas e ligamentos no corpo de Cristo? E agora que começa. São relacionamentos. São relacionamentos. A Bíblia diz que você pode até ser um membro, e até pode estar ligado ao cabeça. Mas para que exista um crescimento saudável, você precisa ter relacionamentos. Você precisa se relacionar. Agora, gente, se relacionar é bonito, né? Uma coisa bonita de se falar. Mas é uma coisa complicada de se viver. Só gostaria de lembrar que tudo isso aqui é uma ordem divina e tem o poder do Espírito Santo para nós vivermos. Então é possível. Só gostaria de lembrar que é selo do Espírito Santo. Mas para que exista um corpo saudável, eu preciso estar ligado a juntas e ligamentos. E essas juntas e ligamentos são as pessoas mais próximas, que precisam estar bem definidas na minha vida como juntas e ligamentos. Pessoas que também estão ligadas ao cabeça. É óbvio que eu estou falando para você, não adianta você ter juntas e ligamento com o dono do bar da esquina. Que nem cristão é, se for tudo bem. Mas não adianta, com quem você é ligado? Com o dono do bar. Não é isso. Estou falando de pessoas que estão ligadas ao cabeça. Que estão ligadas ao cabeça. E que com você são juntas e ligamentos. Agora, segundo o que eu aprendi e li, juntas e ligamentos têm duas finalidades. Funções das juntas e ligamentos, pelo menos isso. Traz resistência e mobilidade. Significa que quem é corpo de Cristo, quem é membro do corpo de Cristo, e não está ligado ao corpo por meio de relacionamentos, não tem resistência e não tem mobilidade. Por isso que existe tantos cristãos que não conseguem rechaçar as investidas do diabo, que não conseguem resistir firmemente e fortemente a Satanás, porque não está ligado a juntas, porque não está construindo relacionamentos aonde a palavra de Deus, o Espírito Santo governa esses relacionamentos para te ajudar em momentos de resistência, que você precisa resistir a tentações, resistir ao mundo, resistir a sua alma, resistir aos momentos de depressão, resistir aos momentos de angústia, resistir aos dilemas da vida. Só tem resistência quem constrói relacionamentos fortes e profundos. Quem são esses relacionamentos seus? Essa é a pergunta. Quais são esses relacionamentos? Depois, mobilidade. Eu sei bem disso, quando eu machuquei meu joelho, para se movimentar era uma tribulação. Para levantar da cama era uma tribulação. Rompeu o ligamento, rompeu aquela criatura que nós vimos bem no meio ali. Ó. O corpo, além de não ter resistência, porque se parasse em cima dessa perna aqui, ó, eu nem posso fazer porque está machucado ainda. Hoje ele está fortalecido. Mas ele não se relaciona, entendeu? Então, como ele não se relaciona, ele está ainda comprometido.
E depois movimentação. Por que a igreja não se movimenta? Por que a igreja não se mobiliza? Por que a igreja não ouve o cabeça e não se mobiliza? Não se mobiliza porque não tem relacionamentos aprofundados e sérios. Sabe o que acontece em relacionamento? E aí vem, eu firo, mas eu sou ferido. Eu magoo, eu sou magoado. Eu perdoo, mas também eu sou perdoado. Eu dou uma segunda chance, mas me dão também uma segunda chance. Então por isso que nós não queremos relacionamento. Porque sabe qual vai ser a sua grande oportunidade de perdoar? Quando alguém errar com você. E nós não queremos isso. E porque nós não queremos isso, nós não aprofundamos em relacionamento. Porque não aprofundamos em relacionamento, não temos relacionamentos fortes. E porque não temos relacionamentos fortes no corpo de Cristo, é que somos pessoas frágeis, sem mobilidade. Você vai para o céu, você é corpo de Cristo. Você pode ser aquele fêmur superior ali, mas por não estar ligado, vai ter uma vida aquém do que poderia aqui na terra. A grande oportunidade de sermos livres é exatamente por meio dos relacionamentos, mas a mesma grande oportunidade de sermos resistentes é quando construímos relacionamentos aonde o perdão, aonde o amor, aonde a humildade, aonde o quebrantamento supera. Então nós somos muito bem ligados. Ligados por onde? Pela crise. Sabe quais são os casamentos fortes? Não são os casamentos que não têm problema. Os casamentos fortes são aqueles que têm problema e há resolução. Saem da crise melhor do que quando entraram. É assim, quem é casado sabe disso. Agora, se você não resolveu ali, ficou travado ali, o seu casamento é frágil. Por quê? Porque de vez de você se ligar, esgarçou. Não é? O relacionamento é assim. Ou você pega as fibras e elas ficam mais firmes depois de uma crise, ou ele esgarça. Aí seu marido fica aqui, sua esposa fica aqui, com cara desgarçado. A Bíblia diz que só é possível assim, através dos relacionamentos. E daí eu vou responder uma coisa para você. Esse é o crescimento que procede de Deus. Crescimento que procede de Deus não é o teológico. Crescimento que procede de Deus não é o carismático. Pô, aquele irmão cresceu, olha o tanto de dons que ele tem. Não veja isso como crescimento. Nossa, aquele irmão tem agora um conhecimento da Bíblia. Isso não é crescimento. Tem gente que conhece um monte de coisa, mas continua criança, uma criança eterna. O crescimento que procede de Deus é aquele que recebe comando do cabeça e que tem relacionamentos fortes. Fortes. Conheço gente como Sansão, cheio de capacidade de Deus, mas que parece um menino. Você quer conhecer um homem cheio de capacidade de Deus, mas que nunca amadureceu? Leia a história de Sansão em Juízes. Ele é o verdadeiro menino poderoso. Deu no que deu. Caiu nas garras de uma mulher chamada Dalila, que acabou com a vida dele. Porque não foi nem capaz de ouvir o seu pai na exortação e a sua família dizendo, foge. Foge. Nós só vamos poder, amados, ser fortes, ser resistentes, termos mobilidade, quando entendermos que o meio que Deus usa para crescer é pessoas submissas a Jesus e que investem em relacionamentos
fortes. Não vamos conseguir isso com todo mundo. Mas você precisa começar a definir quais são os seus relacionamentos no corpo de Cristo que te fortalece, que te dá mobilidade, que tem aquele irmão que pega você para o braço e diz: hoje você não anda, mas eu te carrego. Amém? Nós vamos andar. E talvez no outro dia seja ele que não está conseguindo andar, e aí pega no seu braço e diz: olha, nós vamos andar. Então, repete comigo: resistência e mobilidade só ligado por juntas e ligamentos. Senão você é corpo, mas você é um corpo fraco e que não se movimenta. Né? Ou que se movimenta por pouco tempo. Né? Por exemplo, eu consigo jogar bola 5 minutos. Depois acabou. Por favor, voltarem. Tem que chamar alguém com voltarem para aplicar voltarem, porque é a única coisa que tira a minha dor. É pouco tempo, eu me movimento pouco tempo. Mas o texto mostra que é por meio das juntas e ligamentos que nós damos exatamente a justa cooperação. Só é possível estar ligado um ao outro se existe justa cooperação. Mas também eu só dou a minha justa cooperação quando estou ligado. É uma via de duas mãos, entendeu? Eu só vou dar minha justa cooperação ligado. Porque o que é justa cooperação? É uma cooperação igual. Ninguém dá mais, ninguém dá menos. Sabe aqueles relacionamentos assim, olha, esse relacionamento aqui sobrevive porque é o seguinte: aquele irmão dá 5% e eu dou 95%. Sabe aqueles casamentos que dependem 95% da esposa, porque se dependesse 5% do marido já não existiria mais? Isso não é justa cooperação. Não tem aqueles irmãos que você fala: meu Deus, é 95%, porque senão a gente não sobrevive. Acontece isso? Eu tenho que dar 98%. Ele dá 1%. 1% ele dá. Mas tá bom, eu respiro com 1% dele. Isso não é justa cooperação. Justa cooperação é quando ambos entendem a importância do corpo de Cristo e que precisamos cooperar para que essas relações se fortaleçam. E vivamos nessas relações a justa cooperação. Mas isso só é possível se você pertencer. Se você fizer parte. E para explicar isso, eu gostaria de trazer para vocês a palavra eclésia. Eu preciso fazer parte para dar a justa cooperação. E para isso eu preciso entender o que é esta palavra aqui, que é o mesmo que igreja. O que é igreja? No Novo Testamento, a Bíblia fala que existe 2 tipos de igreja. E isso é muito importante você entender, todos nós aqui. Aqueles que congregam, aqueles que não congregam, aqueles que vêm, aqueles que não vêm, aqueles que vêm todo dia, aqueles que não vêm todo dia. Você deve entender isso daí. No Novo Testamento tem 2 tipos, pelo menos, de igreja. Pelo menos. A primeira é a totalidade das pessoas salvas em todos os tempos. Isso se chama igreja universal. Não do reino de Deus, igreja universal. É a igreja universal, ou seja, é a igreja no mundo. Essa igreja aqui é a igreja que se reúne para orar. Essa igreja aqui é a igreja que se reúne para compartilhar. A igreja que se reúne para falar sobre a Bíblia. É esta igreja aqui. É a igreja que nós trocamos dons, que nós trocamos carisma, que eu tenho uma capacidade espiritual, você tem uma capacidade espiritual, a sua capacidade espiritual me abençoa, a minha capacidade espiritual te abençoa. Essa é a eclésia, a igreja universal, aonde nós nos reunimos, onde nós tivemos com uma comunidade, né, dos irmãos lá, a igreja local aqui em Rio Claro, estivemos com eles lá. Gente, parecia que nós conhecíamos ele há anos. Porque a igreja é isso, ela se reúne, é essa igreja universal. Nós falamos: meu Deus,
Né? Nós ficamos ali, não queria ir embora, nós fomos os últimos para variar para ir embora. Né? Nós não queríamos, por quê? Porque é a igreja. É a igreja universal que nós reunimos, que nós trocamos palavra, que nós trocamos oração. Essa é a igreja. Agora a Bíblia fala de uma outra igreja, que é uma comunidade organizada. Essa comunidade, ela tem uma liderança estabelecida, constituída, ela tem uma doutrina definida, existe um corpo doutrinário respeitado, todo mundo entende aquele corpo doutrinário, aquele corpo doutrinário é bem dito, é bem falado, é bem escrito, é bem ensinado, onde pessoas têm nomes. Nessa igreja organizada, na comunidade organizada, as pessoas têm nome. Ah, como é seu nome mesmo? Não existe isso. Né? Ah, seu nome... Como é seu nome mesmo? Não. Seu nome é Tati, eu conheço, porque está na igreja organizada. Na igreja organizada, há distribuições de responsabilidades. Pessoas que se responsabilizam pelas coisas porque existe uma organização. Existem essas responsabilidades mútuas e deveres mútuos. Isso é na igreja organizada. É na comunidade organizada. Que todos nós nos organizamos para atender o bem comum. Existe endereço. Às vezes existe nome. Às vezes não tem nome. Mas a Bíblia chama de igreja organizada localizada. Pasme você, no Novo Testamento, essa palavra aqui, eclésia, aparece 114 vezes. 5 delas não estão relacionadas ao sentido cristão. Eram reuniões que aconteciam nas praças. Daí que vem o entendimento chamados para fora. São pessoas que saem das suas casas, dos seus estabelecimentos e se reúnem numa praça. No passado isso era chamado de igreja. E não tinha nenhum cunhão, não tinha nenhum sentido cristão. 5 vezes desses 114 é isso. 9 são relacionadas à igreja universal. Só 9. E as outras 95 são ligadas à comunidade organizada, localizada com endereço. A igreja que se reúne na casa de Priscila, a igreja que está na casa de César, a igreja que se reúne em Coríntios, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja... São 95 vezes. Todas as orientações apostólicas foram dadas à igreja localizada e organizada. Mas por que você está falando isso relacionado à justa cooperação? Porque é impossível que você dê a justa cooperação nessa igreja aqui, ó. Na Igreja Universal. Porque é impossível que você se relacione com a Igreja Universal. Dá para se relacionar com a Igreja Universal? Qual é a sua igreja? A igreja de Cristo. Qual é a igreja de Cristo? É que está na terra. Não dá. Essa vida relacional e esta vida onde a justa cooperação acontece para que o corpo cresça, para que as pessoas sejam resistentes, para que as pessoas sejam móveis, acontece só no âmbito da comunidade organizada. E para isso você tem que pertencer. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, que igreja que se reúne aqui essa noite aqui? Qual a igreja que se reúne aqui essa noite? Não, a Universal. Não tem nada de organizado. O que sabe que nós estamos fazendo? Orando, cantando, aprendendo. Isso está ligado altamente à Igreja Universal. Não é a igreja organizada e localizada que está se reunindo essa noite, não. Essa igreja aqui é universal. Essa igreja aqui é aquela que Jesus diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, em qualquer lugar que seja, falando da palavra, lendo a Bíblia, cantando, adorando, é a igreja universal.
Então, se você acha que está ligado a uma igreja, porque vai a uma reunião de domingo, a localizada não. A organizada não. Você está ligada à Igreja Universal. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, necessariamente não precisa ser feito no endereço. Só que 95%, 95 citações das 114 estão falando sobre a igreja organizada, localizada. E só nesta igreja organizada e localizada é que nós vamos conseguir nos relacionar. Por quê? Porque fazemos parte. Porque somos parte. E ser parte não significa estar numa reunião. Aliás, significa muito pouco estar numa reunião. O que é fazer parte, Alexei? Fazer parte é quando, para você, as pessoas não são descartáveis. Você faz parte de uma localidade organizada, onde as pessoas não são descartáveis. É uma maravilha eu ir para uma reunião como ontem. Não é? Por que é uma maravilha ir para uma reunião como ontem? Porque eu sei lá quando eu vou ver aqueles irmãos de novo. Então não tem nem problema com eles. Eu não tenho problema com eles. Gente, olha, gente melhor que os 6, vocês acreditam? É lógico, eu vi uma vez, 2 vezes na vida. Tinha tanta gente lá que parecia crente melhor que os 6. Que saudade daqueles irmãos quando eu cheguei aqui hoje. Mas sabe por quê? Porque vocês me conhecem, eu conheço vocês. Porque na igreja organizada, nós nos ralamos. Nós convivemos. Então qualquer um fica mais bonito. Né? Quando o namoro começa a dar problema, o namorado da outra não é mais bonito? Não devia. Quando o marido começa a dar problema, o possível amante não é mais bonito? Mas quando eu faço parte, quando eu entendo que as pessoas para mim não são descartáveis. Eu entendo exatamente o que está escrito em Hebreus, que é por meio dessas relações que nós estimulamos a prática do amor e das boas obras. E nos exortamos mutuamente, porque o dia do fim está próximo. É onde eu estou localizado e organizado para me relacionar mediante aos problemas que tenho, e aquelas pessoas, como na minha casa, na minha família, não são descartáveis. Se eu tiver problema com a Lolita, não dá para descartá-la, vou ter que resolver. Ela tentou muito mais do que eu fazer isso, não teve jeito, mas eu também. Mas não tem como. Porque não se descarta casamento. Então, vamos ter que resolver. Porque é uma comunidade organizada a minha casa. A gente não vê de vez em quando. A gente não se reúne só para cantar, orar. A gente não se reúne só para falar de Jesus e orar. Nós temos que resolver problemas e não dá para nos descartar. Entende que é um pouquinho mais profundo ser igreja? Quando eu faço parte, quando eu tenho uma liderança constituída para mim e sou submisso a ela. Quando eu tenho pais espirituais, eu posso dizer, esse é meu pastor, esse é de fato o meu discipulador. Quando eu tenho gente que presto conta.
Na comunidade organizada da Bíblia, lá que você lê, tem pastores estabelecidos, diáconos estabelecidos, obreiros estabelecidos, cooperadores estabelecidos. Por quê? Porque na comunidade organizada tem liderança. Quando eu faço parte, quando eu reconheço esta liderança, me submeto, presto conta. E aí começa a complicar, que eu estou falando que tem muita gente ferida, por isso que todo mundo corre para a igreja universal, mas por isso que pouca gente cresce. É um fenômeno no nosso país isso. Pouca gente mobilizada, pouca gente resistente. E aquele irmão está bem? Já não está mais, viu? O que aconteceu com ele? Nem vou te contar o que aconteceu com ele. Vocês ouvem essas histórias assim? Gente sem resistência? Por quê? Porque não presta conta. Porque não dá satisfação. Porque não tem exortação. Porque não tem quem olhe no olho e fala, não faça isso. Não faça aquilo. Mas você pode estar na igreja universal sem estar na igreja localizada, organizada. Quando faço parte, quando eu estou num lugar onde eu sou atendido, onde eu sou socorrido, porque eu caminho, porque eu ando, é onde eu corro, como é uma casa. O filho vai lá, pronta lá fora, não é? Não é assim? Quando a coisa aperta, enquanto não aperta, nem lembra que tem casa. Mas quando aperta, a gente já foi, né? Não é assim? Aonde a gente corre? Em casa. Eu tenho casa. Eu faço parte. Eu tenho onde bater, eu tenho campainha tocar. Eu tenho onde bater palma. Eu não preciso pensar, estou passando por um problema. Será que aquele padre me atende, aquele pastor? Pai de santo. Meu Deus. Eu tenho que pensar, quem que eu vou procurar? Meu Deus, estou passando uma coisa assim. Aí eu tenho que ligar a rádio e achar pastor na frequência. Se você está assim, você não faz parte. Eu tenho o Alexei, mas se eu não tiver o Alexei... se o Alexei não tiver, tem a Márcia. Tem o Zico. Não, se não tiver, tem o Cacá. Eu vou bater na casa da Rosângela. Você tem campainha, você tem endereço. Você tem acesso a casas. De gente que se anda. De gente que se caminha. Você faz parte. Mas se a água sobe, você tem que ligar a rádio para procurar na frequência. Qual pastor você vai recorrer? A quem você vai buscar? Você não está na igreja organizada. Você não está na igreja localizada. Você não tem como dar sua justa cooperação. Você não tem como desenvolver relacionamento. Você não tem como ter mobilidade. Você não tem como ter resistência. Porque não tem gente que te socorre. Eu já tenho lá no meu celular já lá os socorros imediatos. Primeiro o Azaf, segundo o outro, terceiro é o Juliano, depois o Dudu, depois o Zico, já tem lá na sequência. É igual aquele que busca, né, lá, que já tem no celular lá, né, bombeiro, polícia, 196, 191, SAMU. Se é isso é o Fábio, se é isso é o Juliano, se é aquilo lá é o Azaf, se aquele outro lá é o irmão da... Não é assim? Que eu faço parte. Eu sou igreja organizada. Eu sou igreja localizada, eu tenho endereço, eu tenho campainha, eu tenho número, eu tenho telefone de gente, eu tenho celular, Facebook, MS não sei o quê, e tudo isso. O que é pertencer, Alexei? É estar presente.
É estar presente. Uma das coisas mais significativas no conceito de pertencer é estar presente. Quando você não está, você está dizendo, não sou parte. Vamos ter um almoço de família. Papai está aí? Não. E o filho X? Também não. Por quê? Porque ele foi no churrasquinho com os amigos. Uma vez vai, 2 vezes vai, 3 vezes vai. Parece que aquele filho não pertence. Estar significa participar. Eu faço parte. Não estar significa ligar. Dar satisfação do porquê não estou. Eu faço parte. Eu faço parte. Eu não vou na reunião só para orar, cantar e adorar. Porque isso a igreja de Cristo faz. Porque isso eu não preciso de uma igreja localizada. Eu faço debaixo de uma mangueira. Com 4, 5 pessoas numa tarde de sol de sábado. Mas é igreja localizada, organizada, que tem 95 citações dentro da igreja, que é onde a Bíblia diz que eu consigo desenvolver crescimento. Eu vi um irmão falando sobre isso, eu dei muita risada. Porque eu estava estudando sobre isso, procurei vários irmãos que falam sobre o assunto, para ter uma base certa, principalmente o mais sério. Um deles falando sobre um assunto, mais ou menos sobre mais ou menos o assunto, ele disse o seguinte, que uma irmã chegou para ele e falou assim, por que você não vem, você não está presente, irmã? Ela falou, porque eu estou indo numa igreja próxima da minha casa. Ele falou, não, então continua lá, irmã. Se você pensa assim, continua lá. São Paulo, né? Uma distância. É a mesma coisa, irmã, que você falar para mim o seguinte. Minha mãe mora muito longe, sabe o que eu vou fazer? Vou visitar aquela mulher ali do lado mesmo, serve. Quando você está ligado, você vai onde tem que ir. Você atravessa o que tem que atravessar. Não dá para falar, vou visitar a vizinha ali que serve como minha mãe. Não serve. Eu moro lá, minha mãe mora aqui. Se acontece alguma coisa, eu venho de carro, de a pé, de bicicleta, debaixo de chuva, tem que ir lá. É minha mãe. Não dá para olhar para uma senhora que mora na minha casa, simpática, maravilhosa, nós já estamos amando ela como mãe. Mas não dá para olhar para ela e falar, é a diva, não dá. É a minha mãe, não é ela. Porque eu estou ligado, eu faço parte. É onde eu trabalho. É onde eu penso no bem comum. É onde eu saio do meu comodismo e exerço trabalho. Ai, que gostoso, né, irmão? Terça-feira não vejo ninguém falando em línguas aqui, não vejo ninguém cantando, não vejo ninguém orando, porque a Igreja Universal se reuniu, sabe quando? No domingo, mas a igreja localizada e organizada veio ajudar na terça. Porque fazemos parte. Porque trabalhamos para um bem comum, para que todos tenham coisas em comum, abençoada. Terça, para quem não sabe, tem a limpeza. Não é um culto, sabe? Você precisa fazer parte, irmão. Você precisa tirar um pouco do seu couro e fazer seu couro fazer parte da feijoada. Entendeu? É isso aí, para a feijoada engrossar. É igreja localizada, organizada. É essa que nós damos a justa cooperação. É essa que cria juntas e ligamentos. Nossa, na vassoura tem umas juntas e ligamentos que, falar para você aí, hein? Não é? Tenho certeza, quase que sempre, quem vai preparar isso daqui, depois tem que, antes de cear, vem aqui, irmã, vamos nos abraçar, nos beijar. Porque para arrumar isso aqui deu problema. Uma queria tanto de suco, outra queria não sei o que lá. Já brigaram ali depois, antes de cear, vai ter que se consertar. Porque está trabalhando. Está dando. Então acontece problema. E aonde as juntas vão ser? Irmã, antes da gente distribuir a ceia, é melhor a gente se consertar, né?
Nós estávamos falando sobre o pão lá, né? Você trouxe um pão duro, eu falei para você não comprar o pão lá, nós brigamos por causa disso. Falei para fazer o pão feito em casa. Igual aquele do Zé Carlos, todo mundo gosta, né? Até as crianças. Eu trabalho. Não vai ficar chateado comigo não agora, porque vocês sabem, quem conhece eu sabe que eu não tenho esse espírito, mas é onde eu sou comprometido financeiramente também. É onde eu sei quanto custa o aluguel. Filho, enquanto é criança, nem sabe o aluguel que paga, né? Que o pai paga, não é? Mas depois que amadurece, quanto que é aluguel? Quanto que é água? Quanto que é luz? Eu sou comprometido. É minha casa. Eu faço parte. Eu faço parte. Hoje não tem isso, né? Mas na minha criação, minha mãe não está aí, senão eu ia chamar ela aqui. Essa eu ia chamar. Na fonte, meu pai, 40% do salário ficava com meu pai, retido na fonte. Trabalhava com ele. E eu e minha irmã, isso daqui é para casa. Por quê? Porque uma casa é comprometida. Eu faço parte. Está vendo que não é só orar, cantar, distribuir carismas. Eu faço parte. É aí que eu cresço. Porque eu contribuo. Você vai falar, mas só está falando de coisa que existe. Não, meu irmão. Quando eu faço parte, eu dou opinião também. Pode vir dar opinião. Eu reclamo. Mas eu faço parte. O duro é reclamar quando vai parte, né? Eu leio a Bíblia, eu estou vendo que tem uma coisa que está errada aqui na igreja. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos. Mas o pastor, a liderança, ouve porque eu faço parte. Eu faço parte, segunda-feira eu tenho que pegar o relatório de toda a entrada, do que vai, do que não vai da igreja, porque eu não estou descomprometido. Eu tenho que ir lá mandar para o Azaf. Apontador, tem que ir, comprou um apontador. Eu faço parte. Ultimamente tem que mandar umas bombas para ele lá, né? Fala, meu Deus, quando acontece alguma coisa, o Azaf tem um telefone assim, bacalhau. Falou bacalhau, ele não gostou. Está meio dormindo, sabe? Fuso horário, ele vive muito negócio de fuso horário. Azaf, tá russa a coisa aqui. O que aconteceu, meu irmão? Estou mandando um relatório, não assusta não, tá? Não, tá assim, só para te explicar, porque por escrito você não vai entender muito. Irmão, bacalhau. Fala, ora por mim, então. Por que eu dou relatório? Porque eu faço parte. Porque eu sou comprometido. Porque eu sou da igreja de Cristo, mas eu sou da igreja organizada. Porque é com isso que eu cresço. Então você dá opinião, sim. Você vê coisa errada, você leu coisa errada na Bíblia e acha que eu estou fazendo alguma coisa errada, a liderança aqui, por favor. Vamos sentar, vamos ver. Vamos analisar a sua opinião, a sua reclamação, sim. Porque eu faço parte. Mas quando eu faço parte é que eu reclamo. Quando eu faço parte é que eu opino. Quando eu faço parte é que eu me preocupo com as coisas que não estão indo bem. E trabalho pelas aquelas coisas que não estão indo bem. Está vendo como a igreja não é só cantar, adorar e aprender a Bíblia? Essa é a igreja de Jesus. Mas a igreja organizada, eu faço parte. Mas é nessa igreja organizada que os apóstolos estão falando. Olha, só lembrar você, dessas 9 vezes que fala sobre a igreja universal no Novo Testamento, 8 delas estão em Éfeso. Depois não se encontra mais. Uma citada por Jesus, que é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O resto é igreja organizada e localizada. Porque Jesus sabia que nós íamos precisar de muito mais do que reuniões
para viver juntas e ligamentos e dar a nossa justa cooperação. Irmão, você precisa de uma igreja localizada, organizada. Não, mas eu sou daqui. Não, você pode ser do culto de domingo. É muito mais. Mas é onde você vai crescer. É onde você sabe o que vai acontecer? Você vai se mobilizar. É onde você vai ser desafiado à prática do amor. É onde você vai ser desafiado à prática da vida comunitária, que é o que torna a gente resistente e móvel, que se mobiliza. Amém? Nós vamos cear. Eu queria mais uma vez abrir a Bíblia no texto da ceia. Eu preciso fazer parte da igreja de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11. Queria falar mais uma vez, nós vamos tomar o pão, o vinho, celebrarmos a ceia do Senhor. Mas no versículo 28 e 29 de 1 Coríntios 11, diz assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu vou repetir isso daqui. A Bíblia está falando que tem pessoas que tomam a ceia sem discernir o corpo. E por não discernir o corpo, tomam para si, para a própria condenação. E qual é a condenação segundo o versículo 30? Há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Presta atenção. O que significa discernir o corpo? Presta atenção. Muita gente toma a ceia sem discernir o corpo. Quando tomamos a ceia, nós estamos reconhecendo que Jesus espiritualmente está entre nós. Com tudo aquilo que aconteceu e com tudo aquilo que nos veio de benefício, por meio da sua morte e do seu sangue. Jesus não está nos elementos. Isso aqui não se transforma em sangue, o vinho. Nem o pão se transforma em corpo. Mas isto é um sinal, um significado, representa Jesus entre nós. E uma das traduções para isso é que tem gente que faz isso displicentemente, ou seja, com displicência. Ah, daí, comeu pão, comeu vinho. E não entende que Jesus está entre nós, como o ressurreto Filho de Deus. Isso é não discernir o corpo. Mas o texto dá um segundo sentido, que discernir o corpo é não entender o que é ser igreja. Discernir o corpo é não entender o que é ser igreja. E qual é a condenação que o texto diz que existe para muitas pessoas que não entendem o que é ser espiritualmente o corpo de Cristo e não entendem o que significa ser igreja? Há muitos o que aí? Fracos, que dormem, fracos,
doentes e não poucos que... Já falei aqui a semana passada, vou falar de novo. Tentei ver qual é a tradução disso, e a tradução disso é fisicamente mesmo. Por não entender a presença espiritual de Jesus e por não entender o quão é importante ser igreja, é que tem pessoas que fisicamente estão fracas, que fisicamente estão doentes e que fisicamente morrem. Isso é histórico, você pode ler a história da igreja, tem isso. Eu não quero dizer com isso, e o texto não está dizendo isso, que todo mundo que está doente é porque não discerne Jesus e nem o seu corpo. Não está dizendo aqui que todo mundo que está fraco significa que não discerne o corpo de Cristo e Jesus. Não. E não significa que tem gente que morre, todo mundo que morre é porque não discerne Jesus e o seu corpo. Mas o texto está dizendo que há muitos entre vós que não têm força física, que sofrem enfermidades e até são levados pelo Senhor, porque não entende exatamente o que nós estamos falando nessa noite. Quão é importante ser igreja de Jesus na terra. Amém?